série Entrevistas de Atitude comigo, Karina Faria, e hoje recebe diretamente de Portugal. Satisfação enorme, tá? Estou muito feliz, Márcio. Márcio Paz vai conversar comigo hoje, então, para falarmos de muita coisa boa. E, claro, o principal dela, que é o que nos une, né? Em especial, que é a música, né? Primeiramente, eu quero agradecer, então, imensamente, então, aos nossos colaboradores, a VMB. Aliás, a VMB tá oferecendo cursos aí de informática há mais de 25 anos. Pois é, sempre aí se atualizando nos softwares e também nas estruturas. Aproveite aí que as matrículas estão abertas aí para turmas infantis e adultos, exatamente. Conheça aí todos os cursos do site www.vmbnet.com. Casinha de varanda, viu, Márcio? Quando vocês retornarem ao Brasil, a dica que eu dou aí para ti e para a Ali é dar um chego, então, na casinha de varanda, onde a sua viagem acontece. Fica distrito em Tuiuti, distrito aí de Bento Gonçalves. Fenomenal aí o local, tá? Terra Gaúcha toda é linda, não adianta, né, cara? Um abraço também especial para H2 Físio, que conta então com musculação, funcional, dança e natação para todas as idades. Tudo isso e muito mais. E Confia, um salve para o meu amigo Russo. Confia Consultoria, tá? Comercialização então de veículos antigos e exclusivos. Buscando então comprar ou vender um veículo, Confia, na cidade aí de Caxias do Sul. Que maravilha. Coisa boa, né? A gente sempre tem que agradecer os patrocinadores, as pessoas que nos dão apoio para a gente continuar fazendo o que a gente ama. É muito legal isso. Parabéns aos patrocinadores da Karina aí. Obrigada, Márcio. Logo mais a gente vai fazer um merchan também, inclusive, dos teus apoiadores, né? Olha, vamos. Márcio, já de cara, o que é o mais difícil, tá? Foram 30 anos, mais de 30 anos dentro do rádio. E 30 anos é uma vida e são inúmeras histórias. A pergunta já de cara que eu te faço é o seguinte: o que é o mais difícil para dar o pontapé inicial para começar um novo? Karina, eu sempre fui um inquieto, assim, eu sempre... em determinado momento da minha vida, eu comecei a me movimentar, assim, comecei a não ficar muito tempo numa coisa só, mesmo numa rádio só, eu tinha que estar sempre me reinventando, sempre buscando coisas novas, sabe? E acho que isso é importante, até para tu tentar essa longevidade, assim, porque são poucos, assim, que tem mais de 30 anos no rádio, na comunicação. Eu larguei o rádio convencional, hoje eu estou com rádio digital, né? Mas eu não larguei o rádio, não larguei a comunicação. Eu continuo sendo radialista, continuo sendo comunicador. Mas eu acho que a coisa de tu não te satisfazer facilmente, quer dizer, não criar muitas raízes facilmente, senão tu não consegue sair, né? Essa minha última vinda foi provocada por um amigo que está aqui junto comigo, né, que é aqui em Portugal, e esses dias ele me disse assim, se eu não insistisse, não vinha, né? E eu disse assim, cara, a tua insistência foi fundamental, mas eu vim por ter essa coisa sabe, de ter que me movimentar. O mais difícil é não se satisfazer, buscar mais sempre, sabe? Estar buscando. Eu me lembro porque no início, por que eu estou falando isso? No início, quando eu comecei no rádio em Alegrete, eu vi aqueles grandes comunicadores para mim que eram da rádio onde eu trabalhava, onde eu comecei na Rádio Cultura em Alegrete. Só que eles estavam há 30 anos, 40 anos, 50 anos lá, naquela mesma cadeira, naquele mesmo microfone. E eu pensei assim, pô, esse trabalho é maravilhoso, mas eu não quero ficar 40 anos aqui, sabe? Eu não quero ficar 30 anos aqui, eu quero conhecer coisas novas, eu quero que o rádio me proporcione coisas novas. Isso a gente está se tratando do início da década de 80, né, Márcio, lá em Alegrete. 84, 89. 89. É uma vida, né? Olha aqui, deixa eu fazer pode falar. Eu me sinto o mesmo.
Eu só não enxergo tão bem quanto eu enxergava naquela época. Quer dizer, eu enxergo outras coisas que eu não enxergava naquela época. Tu foi tipo um David Bowie nesse meio tempo, tu acabou, né? Tipo um Meio camaleão, um camaleão, acompanhando as transformações da comunicação, porque o rádio nesse meio tempo também teve 1001 mudança, né? E querendo ou não, a gente teve que se adaptar, né, para ficar dentro desse ramo, né, Márcio? Eu lembro que porque no início tu lidava com disco, né, cara? Claro. Com bolachões. Claro. Com disco a gente não tinha acesso à informação. A única informação que eu tinha, a única fonte de informação. O que eu fiz, tá? Eu lembro assim, ó. Eu preciso me diferenciar dos outros comunicadores. Então, o que eu preciso? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter conteúdo. Só que não existia internet, não tinha como tu buscar informação. Como é que tu tinha informação? Primeiro, eu debulhava toda a informação que vinha no disco. Os encartes, para mim, eram uma fonte de informação. E aí, depois surgiu a revista Bis, que depois se tornou a Showbiz, que era a única revista de música que tinha no Brasil, sabe? Então, eu lembro que não chegava em Alegrete, eu tinha amigos que iam a Porto Alegre, eu vinha de Porto Alegre e traziam para mim. E assim funcionava. Naquela época, quem tinha um amigo que era aviador e saía do país conseguia muito mais informação, porque o cara ia lá, comprava discos, trazia discos dos Estados Unidos, da Europa e tal. E assim eram os caras, os grandes mentores, os grandes donos das informações da música no Brasil, sabe? Que era o César Rosa, falando dos nomes top, assim, que começaram a Rádio Cidade, sabe? Julinho Mazei está aqui em Portugal, estava nos Estados Unidos. O Julinho Mazei mora em Cascais, aqui tem um estúdio, uma rádio digital dele maravilhoso, um estúdio melhor que qualquer rádio que tu possa imaginar. E a rádio digital dele lá, na beira do mar, em Cascais, sabe? O Julinho Mazei foi um cara que foi afilhado do Pelé, que levou ele para os Estados Unidos. Ele trabalhou na rádio do Pelé, ele trabalhou nas maiores rádios do Brasil. Esses caras tinham esse tipo de informação, porque eles tinham acesso às coisas dos americanos, dos europeus, e aí se diferenciavam por isso. Aí eu pensei, eu preciso saber do que eu estou falando. Mesmo quando eu der um play, se eu souber o que eu estou falando, esse play vai ser diferente, sabe? E aí eu comecei a buscar informação. Eu começo a falar e me perco na pergunta que tu fez. Eu estou acostumado a perguntar e não a responder. Pois é, o que muda, né? Tu acha estranho, no caso, o lugar de ser o entrevistado em vez do entrevistador? É diferente, né? Porque às vezes tu fica querendo fazer perguntas também, querendo questionar. Mas Márcio, tu sabe que a gente está aí no mesmo ramo, tu sabe que o bate-papo aqui pode fluir naturalmente, né? Sim, mas é que assim, não tenho muita dificuldade, né? Porque eu gosto de conversar, ainda mais que quando é com um amigo, assim, é mais legal, sabe? E contar essas histórias é muito bacana. Eu tô vendo tudo de blusa de alcinha aí, eu tô em casa, tá frio pra caramba aqui, sabia? Quantos graus tá aí, hein, Márcio? Hoje à tarde, de manhã, fez 14 graus. Deixa eu dar uma olhada agora aqui. Até vou te falar. 14 graus. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, hoje em especial 128. 128 graus, né? Porto Alegre, sim. Nossa. Olha, a gente teve máxima de 16 e mínima de 11. Só que aqui onde a gente vive, que é uma cidade na costa oeste de Portugal, que é na região de Leiria, é uma península, então ela é avançada no mar. A gente tem um clima de alto mar, assim, tem vento gelado o tempo inteiro, sabe? Mas é uma delícia, Eu vi tua trip em alto mar, louco para ser levado por uma das ondas, e aí aquela prainha ali, Karine, fica a 4 quadras da nossa casa aqui. Cara, que loucura. E tem aquelas rochas todas, então tem uma praia pequenininha e tem aquele lugar onde eu estava andando que vai mais à frente no mar, assim, e aquele dia as ondas estavam muito fortes. E eu fui lá arriscar e saiu todo molhado. O que o Rodrigo falou ali?
Visual, Madison, Jimmy Joy, Lisboa. Chique demais. Até vou botar o chapéu de novo. Muito obrigado. Eu fiquei lisonjeado com esse Jimmy Joy em Lisboa. E aí eu saí de lá. Eu não pensei que a onda fosse me pegar e me pegou. Eu encharquei meus pés, meus tênis ficou encharcado, Karina. Gelou, parecia que tinha gilete no meio dos meus dedos, assim, de tão frio. Eu saí de lá só com um pé no tênis, eu não quis tirar os 2 pés descalços, mas eu cheguei em casa muito gelado. Mas é maravilhoso, eu tenho conhecido cada lugar aqui que eu pensei na minha vida que eu ia conhecer, sabe? Nesse fim de semana, domingo, a gente deu um passeio da costa de Peniche até Cascais, a gente atravessou, porra, fizemos uma grande parte da costa de Portugal, assim, e tem cada lugar mais lindo. A gente vai mostrar tudo no canal Empreender e Viajar lá no YouTube, também no nosso site, em todas as redes sociais. A gente vai mostrar tudo isso. Com o tempo, a gente sai também de Portugal para outros lugares, mas tem muita coisa para mostrar aqui em Portugal ainda. Ô, Márcio, aproveita inclusive para mandar um abraço aí para os teus colaboradores que quiseram apoiar, abraçaram aí, mesmo tu não estando mais aqui no Brasil, se aventurando aí em Portugal, e com esse projeto, né? Com esse projeto e aproximando de uma certa forma pessoas aqui que estão no Brasil, né? Que é o Empreender e Viajar. Né? Isso. Como é que surgiu, né? Essa vontade? Sem contar que tem uma baita de uma assessora também, que é a tua esposa, que é a Ali, que é uma baita de uma fotógrafa também, né? Gente, é lindo demais. Vocês precisam aí ver as fotos lá no Instagram do Machipaz lá. Tem no Instagram dela também, ela tem o Ale Almeida Fotografia, ela tem um Instagram de casas antigas também, ela faz muitas fotos aqui. A Ali tem um olhar maravilhoso, assim, impressionante. O fotógrafo, ele enxerga diferente, né? É impressionante, é incrível, enxerga a foto diferente. Aliás, esse final de semana foi o dia do fotógrafo, né, Márcio? Então, tu estende aí o meu abraço a Ali. Mando, ela vai adorar, ela vai ficar super feliz. Eu fiz uma postagem para ela lá também, porque a gente estava viajando pela costa aqui e eu não lembro onde foi. Como é o nome daquela cidade ali, Cláudio? Deixa eu fazer uma consulta aqui. Aquela cidade que a gente visitou que parece Roma, não? Parece na Itália, umas casas brancas no penhasco, assim. Como é que é o nome? Na região de Sintra. Aí ali, o Cláudio vai falar aqui. Aí ela estava fotografando e eu fiz uma foto dela, fazendo foto. E aí fiz uma homenagem para ela no dia do fotógrafo. Ah, que máximo! O projeto Empreender e Viajar surgiu do seguinte. O Cláudio já mora aqui vai completar 5 anos agora. E pelo menos há 4 anos ele me chama. Cara, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E há 2 anos, quando a gente viu que o Brasil ia mudar politicamente, a gente decidiu sair. Eu decidi que não queria morar no mesmo país que Bolsonaro é presidente, e a gente decidiu sair por causa disso. Uhum. Aí, com todo respeito a todo mundo, tal, mas essa foi a nossa posição. Azenhas do Mar, o nome do lugar. Azenhas do Mar. Parece a Grécia. Azenhas do Mar. Procura isso para tu ver. E aí eu tomei a decisão junto com a Ali, da gente sair do Brasil, de proporcionar para a Maria Antônia, que é a nossa filha que tem 5 anos, viver uma experiência diferente, poder ter daqui a pouco tempo uma cidadania europeia, morar e estudar em qualquer país da Europa e voltar para o Brasil se ela quiser, e voltar para a Europa se ela quiser. E também meu lado cigano precisava ser isso, sabe? Meu amigo, meu sócio me proporcionou isso e a gente aproveitou e tudo isso, todos esses motivos, e resolvemos sair do Brasil. A gente ficou um ano esperando o visto. A gente fez toda a documentação, que é muito burocrático. Fez toda a documentação porque a gente queria vir para cá legalizados, né? Nós temos visto de residência. Sim.
Então a gente fez toda a documentação, mandamos para o consulado. Quando a gente mandou toda a documentação, Karina, fecharam todos os consulados em função da pandemia. Fechou tudo. E aí a gente ficou um ano esperando. Como eu já tinha saído da RBS, foi exatamente na mesma época, eu saí da RBS, mandamos os documentos, era para viajar em 30 dias no máximo, fecharam os consulados e a gente teve que esperar. Eu digo, bom, se a gente tem que esperar, vamos esperar na beira da praia. Aí nós fomos morar em Bituba. Aí em Bituba, a 200 metros do mar, ali a gente fez um estágio, assim, de ficar longe dos nossos amigos, da nossa família. Uma preparação. Foi, porque Santa Catarina é uma sucursal de Portugal, assim, porque a comunicação portuguesa está encravada lá de um jeito incrível. Tanto que, na cidade que a gente estava morando, tinha uma rua chamada Santana, que terminava numa igreja Santana. Aqui tem a mesma coisa, uma rua Santana que termina numa igreja Santana, os nomes de rua são os mesmos. É muito, muito legal, é impressionante. Então a gente fez esse estágio, ficamos na beira do mar. A gente ficou um ano esperando, sabe? E aí, quando saiu o nosso visto, nós pegamos as coisas e vamos embora. A gente demorou um tempo ainda, a gente demorou acho que um mês e meio depois que saiu o visto para a gente vir embora. Vendemos tudo. É uma função. Tem um vídeo com os cachorros, tu viu? Chegou a ver? Pois é, tem toda uma função dos labradores, né? Toda uma preparação com eles, mas eles foram juntos. Conta um pouquinho aí para quem pretende fazer uma viagem internacional, não sei quando, e enfim, não quer deixar aí o bichano por casa. Conta aí como é que é a experiência de levar dois, né? A gente tem a Lua e o Olavo. A Lua tem 8 para 9 anos e o Olavo tem 2 para 3 anos. Uhum. E a Lua é labrador e o Olavo é um mix, né? Para não dizer vira-lata. Ele é um vira-lata, mas ele deve ter 90% de labrador, porque ele é igual à Lua, só que porém branco. Muito parecidos. A veterinária disse que a cor dele é champanhe. Olha que coisa mais chique. Champanhe, que chique, chiquérrimo. É muito burocrático, tá? Mas eu, por exemplo, tive uma parceria com uma empresa, que é a FlyPet, que é especialista nisso. E eles nos ajudaram com toda a documentação. Tem que fazer o chip, tem que fazer vacina, sorologia. O soro vai para Minas Gerais, depois vai para o Texas, nos Estados Unidos, volta. É uma coisa louca, assim, tu tem que fazer o passaporte, comprar a passagem. E aí tem umas coisas que tem um determinado tempo que tu tem que fazer até o dia da viagem. Pois é, essa questão de tempo, Márcio, vocês souberam trabalhar bem com essa questão de tempo, de trabalhar a paciência, porque, querendo ou não, tudo era novo, e vocês até então não sabiam o que estava por vir na vida de todos vocês. Nada. A gente veio para Portugal sem conhecer Portugal, né? A gente ficou estudando Portugal nos últimos 2 anos, mas a gente não conhece nada. O país é um país incrível, aqui tudo funciona, apesar de que tu vem para cá e tu começa a viver uma outra realidade. Tu vê que Portugal tem um dos menores salários salários mínimos da União Europeia, né? Por isso que os portugueses saem muito de Portugal, ficam mais os seus velhos, é um país de velhos, né? Hoje Portugal precisa de 200 mil imigrantes, senão o país para. Então... Márcio. Oi. Márcio. Oi, tu tá me vendo? Márcio, tá cortando um pouco a tua conexão. Márcio, melhorou? Tá cortando um pouco a tua conexão. E agora? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Deu uma cortada aí nas suas informações. Tá, eu não sei onde é que eu parei aí. Enfim, que Portugal é outra realidade, um dos menores salários até então. Aí Portugal é um país de velhos, de pessoas idosas. Uhum. Os mais jovens saem para outros países onde proporcionam um salário mínimo maior, uma qualidade de vida melhor, de grana e tal. Então tem muitos velhos, muitas pessoas de idade aqui, e Portugal precisa muito de imigrantes. Hoje precisa de 200 mil imigrantes, senão o país para, sabe? Então, mas é um país que tudo funciona, cara, é tudo bonito, assim, sabe?
O que eu fico me questionando é por que o nosso país, que é tão lindo, tão vasto, tão intenso, não pode ser assim, não pode ter essa cultura, sabe, das coisas certas, não ter o seu jeito, nosso jeitinho brasileiro de querer enganar todo mundo, de querer passar a perna em todo mundo, a famosa lei de Gerson, sabe? Quando tu sai, tu começa a te dar conta dessas coisas, sabe? E é meio triste, mas a gente fica torcendo para que melhore, para que a gente mude essa cultura toda, porque é um país, é o nosso país, né? É o país que eu amo, é o país que eu nasci, é a minha terra, enfim. Márcio Paz, meu convidado, então, da série de entrevistas de atitude desta terça, no apoio de VMB, Casinha de Varanda, H2 Físio e Confia, consultoria. Um abraço, inclusive, cafeteria Dolce Vita, que aqui me encontro, me cedeu aí o espaço aí para estar conversando aí contigo. Legal, achei legal aquelas paredes lá atrás, lá. Tu me perguntou, olha lá, tu me perguntou como é que surgiu a história do Empreender e Viajar, né? Eu não te respondi. O Cláudio, com a história de vir para cá, que o Cláudio me convidou para vir para cá em 2 anos que a gente decidiu sair do Brasil, o Cláudio me disse assim, cara, vamos nos juntar e vamos começar a gerar conteúdo, vamos mostrar, vamos sair a viajar. Tu gosta de viajar, tu gosta de música, a gente se conhece há muito tempo e a gente tem algumas coisas em comum, que é música, que é viagem, que é gastronomia, estilo de vida e tal, e a gente podia gerar isso, conteúdo. A gente faz lá um portal com todas as redes sociais, um canal no YouTube e tal, e a gente vai gerar conteúdo para fazer isso. E eu disse, cara, a gente pode fazer uma rádio. E eu disse, pá, uma rádio, vamos fazer uma rádio. E aí a gente começou a montar a rádio, que é a Rádio Empreender e Viajar, tem aplicativo para iOS, para Android, tem no site, está hospedado no superaudio.com, e a gente tem a nossa rádio. Quando eu tenho saudade não, eu entro sempre ao vivo às 6 da tarde, no horário do Brasil, e às 21 horas, horário de Portugal, com o BR Sul, que é um programa que eu toco só música do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que beleza! E tem o Na Paz, que é um programa que eu vendo para várias rádios do Brasil e que está no ar também às 2 da tarde no horário do Brasil e 5 da tarde no horário de Portugal. O Na Paz está no ar na minha rádio, está no ar em Uruguaiana, na Jovem Hits, na Rádio Mapa Mundi, em Caxias do Sul, está no ar na Rádio Clube de Portugal, está no ar na Rádio América BR em Orlando e agora vai entrar no ar na Rádio Fronteira Sonora em Passo Fundo. Algumas são web, algumas são a Rádio Clube, a Jovem Rede são rádio on-air, né, as rádios convencionais, que compram o meu programa. Um programa de 2 horas, é um programa adulto contemporâneo de 2 horas, que eu monto e jogo para uma plataforma, que é a Super Áudio, aí essas rádios vão lá, compram, assinam, e executam de segunda a sexta programas inéditos, de 2 horas, comigo. Muito bem. Então, acessa aí, segue aí, inclusive, lá no Instagram, segue aí o Márcio Paz, vai estar sabendo de todos os detalhes, nas redes sociais, Facebook, segue lá, te inscreve no canal no YouTube, Empreender e Viajar, vai acompanhar um montão de coisa bacana. Vamos falar de música, então, dando continuidade então, ao nosso bate-papo aqui, série de entrevistas. Bom, início, né? Já metade da década de 80, Alegrete, aquela coisa toda. Aí tu percebeu que realmente não é rádio, é o que eu quero trabalhar, esse é o ar que eu respiro. A gente costuma usar desse termo, né? Mas olha que data em especial, inclusive, no dia de hoje, só que há 37 anos atrás, Márcio. O que houve? 1985. Te remete a alguma coisa em especial, 85? 85 eu tinha 19 anos. 19 anos, ó. 85. Já estava indo para as baladas? Já, em 85 eu
eu dançava muito, e aí eu e minha irmã, e aí nos levavam para os clubes para dançar, as pessoas paravam assim, para nos... Tá, mas aí nos vocês já estavam em Porto Alegre ou eu tinha estavam... voltado para Alegrete, eu cheguei em Porto Alegre Tá. no início dos anos 70, e em 84 eu voltei para Alegrete. Uhum. E servi o exército, né? E em 85 eu estava saindo do exército, eu acho que é isso que eu me lembro. Foi um alívio. Ó, o Rodrigo aqui, ó. Tava rolando então a primeira edição do Rock and Rio, cara. Ah, o Rock in Rio, eu lembro muito. Nossa, lembro muito. A primeira e estrondosa e acho que única edição verdadeira de rock até então de todas, né, Márcio? Cara, aquilo foi um divisor de águas, aquilo foi uma coisa incrível, sabe? Pô, teve Queen, sabe? No Rock in Rio. Você tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo, tô olhando aqui as atrações que teve de Som Brasil. Barão Teve Vermelho. Eu falo de atrações gringos, então. Teve Scorpions, teve Scorpions, o Queen, teve... Teve James Taylor. James Taylor. Eu acho que teve Nica Costa, se eu não me engano. Não foi Nica Costa, esqueci o nome dela, que teve uma historinha com o Supla. Nina Hagen. Nina Hagen. Teve... Nossa, Não, foi uma coisa absurda o que aconteceu em 85, em especial, né? Faz uma pesquisa aí do Google. Lógico. Ô, Rodrigo, nosso assessor querido aqui, ó. Manda umas bandas que até então é um branco, né? Manda pra gente aí. E se tratando de bandas brazucas, né? Em especial naquela noite, há 37 anos, foram mais de 470 mil pessoas. Aí teve Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Baby Consuelo e Pepeu. Que massa. Bandas gringas. Whitesnake, Iron e o Iron. Isso. Outros dois. O Whitesnake que eu queria lembrar. O Whitesnake que eu queria lembrar. Década de 80, 85, o rock mostrando a sua cara de vez até então aqui no Brasil, né, Márcio? Porque a gente sabe que era difícil até então LPs e a própria música chegar aqui pra gente. E se não fossem através das rádios, um exemplo clássico disso aí tudo, que foi, acho que o pioneiro de tudo isso, foi o grande colega, acho que o Júlio First, né, cara? Ele garimpava muito, né? Ainda garimpa, né? Ele é um garimpador. Se tem uma das coisas que eu me orgulho muito na minha vida é ter trabalhado com o Júlio First, ser amigo do Júlio First, cara, porque ele é um... Deixa eu me gabar um pouquinho agora. Então, se tem uma coisa que eu me orgulho muito, foi que no meu curso de rádio e TV, eu fui apadrinhada pelo senhor Júlio First. Ele é maravilhoso, cara. Ele é maravilhoso. Que ser. O Júlio foi um revolucionário. Ele participou do primeiro grupo de humor do rádio, que foi o Disco Cuecas, na época da Rádio Universal. O Júlio tinha um programa de black music que chamava... Ele tinha um personagem que era Julius Brown, e aí que era sensacional, que era só soul music, maravilhoso. E o Júlio saiu de férias. Quando ele estava para voltar de férias, chamaram ele e disse assim: Júlio, o negócio é o seguinte, cara, ali tá entrando no Brasil, ali das calças Lee, é uma marca de jeans, né? Tá entrando no Brasil e eles querem patrocinar as rádios das principais capitais do Brasil. Então, o seguinte, e aí lançaram um disco. Não, olha só, aí mandaram ele para os Estados Unidos para ele conhecer a fábrica dali nos Estados Unidos, e ele ficou mais 30 dias de férias, passou um tempão lá e voltou. Quando ele voltou com o Mr. Lee, que era um personagem, né, que tocava música country, o country americano, a curva do rádio, essas coisas todas. E o Mr. Lee começou a fazer turnês, ele começou a fazer shows, né, fez show no Araújo Viana, e depois começou a levar Vivendo o Mundo de Lee para várias cidades do estado. Ele foi precursor nisso. O Júlio é sensacional, cara. O Júlio é precursor de
em tudo no rádio de entretenimento no Rio Grande do Sul. É o cara que é insubstituível. Se tem um cara insubstituível, esse cara se chama Júlio First. Verdade. Eu sou muito fã dele. O que o Rodrigo está falando aí? Manda aí, ó. A tua opção por Portugal advém de decepção política. Gostaria de saber se o estágio atual, ou de 2 anos atrás, da radiofonia colaborou com a tua decisão. Eu Obrigada, fiquei muito... Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela pergunta, Rodrigo. Não foi só a decepção política, viu, Rodrigo, que me fez sair do Brasil. Eu acho que o motivo mais forte foi de proporcionar isso para minha filha. E também o meu lado cigano, de querer conhecer, de querer viajar, de viver coisas novas, sabe? Eu tinha a oportunidade de conhecer a Europa e morar na Europa. Isso foi fundamental. Mas que eu estava meio decepcionado com o meu trabalho, com o meu meio de rádio, estava assim, sabe? Eu acho que acho que foi uma época muito fraca do rádio, sabe? E me desmotivou completamente, assim. Eu, cara, não tô mais afim de fazer parte disso. E se eu não tivesse essa oportunidade que eu tive de vir, talvez eu estivesse até hoje na 102, que é uma rádio muito legal de fazer. Eu acho que é um oásis ali, sabe? A 102. É o sonho... Rádio... Olha aqui, Márcio, é o sonho de qualquer radialista. Tá? É uma rádio muito, muito legal de fazer, sabe? Eu tinha uma certa liberdade lá, apesar das rádios da RBS, musicalmente falando, são muito fechadas, né? Tu não pode mexer, tu tem a programação pronta. Na grade e tal. Tu tem limites de fala, sabe? A não ser que tu esteja num programa como Pretinho Básico, como Sala de Redação e tal. Mas se tu for trabalhar como comunicador convencional, tu é muito limitado. Falando de poder se expressar e tal. Mas eu tinha uma certa liberdade na programação e isso me deu um bom resultado. Eu estava com uma audiência fortíssima durante toda a manhã lá da 102. Eu tinha mais audiência em vários horários do que Atlântida, que era a audiência máxima da RBS, né, na 102. Pois então, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Deixa eu abrir um parênteses aqui antes que fuja aqui e pegar o fio da meada. A Atlântida, até então, na época, início da década de 90, finaleira também, era uma... Falavam-se em rádio, lembravam já de cara em Atlântida. Pô, tu, a tua irmã, né, na época, fizeram parte de todo esse contexto. E hoje acabou se tornando um rótulo um pouco, né, pesado em relação... O que tu acha que se perdeu ali em relação, em especial... A Rádio Atlântida. Vamos... Eu acho que... Tá me ouvindo bem aí? Não está cortando? Não está travando? Eu acho que fizeram uma opção quando saiu a minha turma ali, a minha geração ali, quando saiu, quando veio a galera da Pop Rock para Atlântida, né? Porque o exemplo disso também é até o próprio Planeta Atlântida, né, Márcio? Mas são coisas diferentes, viu, Karina? São empresas diferentes. Apesar de terem uma certa ligação, mas são empresas diferentes. Eu acho que ele foi uma opção de rádio, sabe? Se optou por fazer esse tipo de rádio. Não queremos mais fazer a rádio como é agora, vamos fazer outro tipo de rádio. E foi o que foi feito, sabe? A rádio continua tendo liderança e tal. Não é uma rádio que eu não gosto de ouvir Atlântida. Eu acho, para mim, é uma rádio ruim. Não gosto de ouvir. Faz muito tempo que eu não ouço. A rádio que eu ouço... Mas veja bem, eu respeito muito, é uma rádio que dá muito resultado, sabe? Enfim. Comercialmente falando. Mas não é o meu tipo de rádio. O meu tipo de rádio hoje é a 102, tá? Eu gosto de aqui em Portugal, eu gosto de uma rádio chamada RFM. E no Brasil eu gosto de ver 89 de São Paulo, ouço direto 89 de São Paulo. E a minha rádio, acho que a minha rádio é maravilhosa. Claro, né? A Rádio Empreender e Viajar é maravilhosa, cara. Uma programação diversificada. E como é que
Como é que os portugueses aí são em relação à música brasileira, hein? Eles param... Eles amam. Ótimo. Eles amam. Quando a gente fala, eles amam. Quando tu fala assim, eles amam em especial a nossa MPB raiz, ou o que acaba indo para aí? Não é esse nicho até então popular que a gente está, às vezes, sendo... Os portugueses são que nem nós, no Brasil. Tem música boa e tem música ruim. A música ruim é muito ruim, que nem a do Brasil, e a música boa é muito boa. Chegou a confirmar teu amigo aí. Ele está com fone de ouvido. Mas assim, ó, tu tá andando na rua, tá? A gente tá passeando aqui, aí tu passa por um café, tá tocando Marisa Monte. Uau! Já passei por um lugar, tava tocando Cássia Eller, sabe? Então, eles conhecem, tem um cara bombado hoje aqui, mas bombado, que é o Vitor Clay. O Vitor Clay, ele até pouco tempo estava casado com uma portuguesa, que é uma apresentadora, uma menina muito famosa aqui e tal, são um casal muito bonito e tal. Parece, do lado fofoca, parece que separaram agora há pouco, mas enfim, o Vitor Clay tá muito bombado. Olha o lado fofoca do Márcio Paz, que eu não conhecia. Porque eu fiquei sabendo disso também, porque eu gosto do Vitor Clay, eu acho ele primeiro um querido, e eu gosto muito da música que ele faz. Eu vi umas versões microfonadas de algumas músicas dele, que eu toco, inclusive, na Rádio Aprender e Viajar, que são maravilhosas. Ele é um puta músico. Então, eu estou vendo as perguntas ali, ó. Como sempre, a minha querida amiga Karina comandando. Que legal. Olha que Alberto, que querido, ó. Que legal, Alberto. Obrigada. Então, eles gostam. Esses dias, eu encontrei com o Edu Santos. O Edu Santos, que era da Ipanema, da Lupe Reclame. Sim. E o Edu tá empresariando uns artistas aqui. Me chamou, Márcio, eu vou fazer um show com um trio em Cascais. Num hotel em Cascais, um hotel de 1.800, assim. Cara, um troço maravilhoso, um lugar lindo. E um trio, 2 mineiros e um batera português. E o batera português conhece tudo da música brasileira. E os mineiros cantando lá, para os portugueses, o Clube da Esquina, sabe? Mostrando o Milton Nascimento, mostrando o Lô Borges, mostrando Skank, sabe? Então, eles curtem, eles gostam muito, sabe? Mas tem um artista português que eu sou apaixonado, que eles participaram... Qual é a dica do Márcio de hoje, então? Esses caras participaram do Eurovision, eles devem ter ficado na final do Eurovision aqui, que é o maior festival de música da Europa. Eles ganharam a etapa de Portugal e ficaram, acho que em 6º ou 3º lugar na final da Europa, que chama... Black Mambas. The Black Mambas. Eles cantam em inglês. Tem um vocalista fantástico, que é o Tatanka. Esse cara tem uma carreira solo também, que chama Tatanka. Quem assistiu Dança com Lobos vai saber o porquê que Tatanka, o índio chamava os lobos de Tatanka na linguagem indígena americana. E ele tem esse apelido. O cara é maravilhoso. Tem uma música chamada Estrelas dele, que é linda. Tem uma tristeza portuguesa, mas é uma música muito bonita. E o Black Mambas é uma banda gringa. Se tu ouve, tu diz assim, esses caras são americanos, esses caras são ingleses, porque é uma banda fantástica. Eu sou muito fã deles. Tá aí a dica, então, do Marcito Paz, diretamente aí de Portugal. É a minha dica, opa. Lembrem de se inscrever, vender e viajar. Volte e meia, ele vai tá tudo bem, tá? A conexão tá ok aí? Tá me vendo tranquilamente? Agora deu uma travadinha, mas já melhorou. O que mais? Me conta. Entrevistas de atitude, então, tem o apoio então, de VMB Sim, VMB, casinha de varanda, acabei de receber aqui no meu WhatsApp, inclusive para Márcio, atenção, tá? Nossos ouvintes queridos, aguardem para março, vai ter um lance bem bacana, em especial na casinha de varanda, acabei de receber aqui, que vai ser o Rock na Montanha, tá? Em breve, maiores detalhes. Rock na Montanha. Obrigado, senhor Vini Cainelli, da Giacometti. Graças.
H2 Físio e também Confia, consultoria, comercialização então de veículos antigos e exclusivos. Curte carro antigo, Márcio? Eu curto, eu gosto das coisas antigas, eu gosto das coisas retrô, adoro. Que beleza. Ai, mas que satisfação enorme. Olha quem acabou de chegar agora aqui no nosso bate-papo. Eu não conheço The Gift, o Luiz Gonzaga Lopes está perguntando para mim, eu não conheço, ou não lembro se conheço. Beijo, Luiz Gonzaga, diretamente do Correio do Povo. Tá curtindo aí a gente. Vou pesquisar, aqui. Luiz, vou pesquisar. O Márcio conhece o 10 mil russos aí de Portugal. Aí de Portugal, eu acho não conheço, vou pesquisar. Me mandem isso, por favor. Me mandem, por favor. Me mandem essas dicas. Me mandem essas dicas que eu quero. Tu sabe que uma das coisas que a gente quer fazer aqui é fazer a cobertura dos festivais, né? Na Europa tem muito festival de música, festival de jazz, festival de grandes festivais. A gente quer, com o Empreender e Viajar, estar em todos eles. O que nos impede é a pandemia, né? Impressionante isso. Calma, tudo vai voltar ao normal. Além desse bate-papo, sendo online, a gente quer transformar também como se fosse um programa de rádio. Foi o que eu meio que combinei com o Márcio, né? Sair daquela coisa, assim, quadradinha, e perguntinha, não. Vamos falar de alguns destaques da música. Sabe que entrando janeiro adentro é uma coisa absurda, né? O que teve de gente fazendo aniversário ou que estaria completando mais um ano de vida é uma coisa de louco, entendeu? Lembra alguns... Tu te lembra quais foram as canções até então? Algumas, né? Cita aí pra gente, dá mais alguma dica que tu curtiu aí na primeira semana aí do ano? Na primeira semana do ano, esses caras... Olha, eu tenho colocado algumas músicas no meu programa, como Masked Wolf, que eu acho muito legal. Cara, eu tenho uma banda que eu ouço direto, que é o Black Pumas. Eu acho uma das coisas mais incríveis. Tá cortando. Agora melhorou? Melhorou? Eu gosto de Masked Wolf. Eu gosto de Black Pumas. Black Pumas, para mim, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi nos últimos tempos, assim, é impressionante. Descobri eles em 2019 e até então é uma coisa fantástica. Eles inclusive, eles estão no line-up do Lollapalooza, né, cara? Provavelmente vão estar no Lola. E eu tenho ouvido muito, eu estou me amarrando demais na performance, na música, no Imagine Dragons. Eu acho Imagine Dragons uma das bandas mais incríveis que surgiu também. Tem uma pegada um pouco mais forte do que o Black Pumas, né? Mas eu acho aquele vocalista do Imagine Dragons de uma presença impressionante. E o resto da banda os caras são meio nerd, assim, né? São completamente nerd. E ele é um cara grandão, todo fitness, muito diferente. E é um show maravilhoso. Ó, me fale sobre o papel. Não, pera, volta. Ó, outro visual aí, Márcio. Carlos Couto, mas a barba branca, chapeuzinho, eu tô muito Carlos Couto mesmo, assim, querido. Eu vi uma postagem do Couto essa semana, acho que ontem ou hoje, Couto na beira de um rio de tiara, tomando uma bebida muito chique. Assim. Eu tenho saudade dos meus amigos, sabe, cara? Tenho saudade dos meus amigos. Eu também não. O que mais que tem? Eu já mando aqui. Eu falei antes nos aniversariantes que é preciso, porque é muito nome de peso, né, Márcio? Quem é que teve aniversário? Tudo começa, para quem sabe, me conhece, e sabe que eu sou fã number one, né? Então, no último dia 8, né, o senhor Elvis and the Pelvis estaria, então, completando 87 anos. Destaca uma música do rei, cara.
A primeira música que eu ouvi do Elvis Presley foi Love Me Tender, Clássico. do filme. Mas eu acho que Suspicious Mind é uma coisa inacreditável. Mas tem um disco do Elvis que ele toca só música havaiana. Não, esquece. Aquele era o show. É um disco só com ukulele e música havaiana. É uma coisa incrível. Eu não lembro o nome das músicas, assim, mas é um disco de botar para ouvir só ele, assim, de cabo a rabo. É incrível. Viva Las Vegas, inclusive, deve ser desse disco, né? Não, tem só música desconhecida, não tem nenhuma música lado conhecida. B. Assim. É meio lado B. São músicas havaianas mesmo, sabe? Que ele pegou da cultura havaiana e fez um disco. Mas Viva Las Vegas, o Fatboy Slim fez uma coisa maravilhosa com essa música. Viva Las Vegas é outra. Não foi o ZZ Top? ZZ Top. Uma pegada, parece. O ZZ Top não parece um trem, parece um trem sempre. Toda a música deles é. Viva Las Vegas. Parece um trem que anda sempre, eu acho maravilhoso. Eu assisti um show do. Eu ia te perguntar agora. Foi na Fiergs? Foi no Pepsi on Stage. No Pepsi. Seguindo nossa leva, então, no último dia 10. Dia 10 não, ainda dia 8, né? Juntamente com Elvis, né? Sr. David Bowie. Mesmo dia. Estaria completando, então, 75 anos. Eu aprendi a gostar, eu já gostava, mas eu aprendi a amar o David Bowie através do Sadi Onres. Meu amigo, meu irmão Sadi. E ele, quem conhece, é muito fã, foi o Teddy Correia. Ele conhece tudo de Bowie, ele levou o Sadi para essa e o Sadi me levou também. Eu acho maravilhoso. Um cara muito completo, cara ator, compositor, instrumentista. Ele era tudo. O disco dele é quase um disco póstumo, né? Porque ele compôs sabendo que ele ia morrer em pouco tempo. Um cara que foi ícone da moda, sabe? Um cara que influenciou tudo. O Bowie é uma coisa impressionante. Duas músicas. Vou te dar duas músicas. Eu gosto de Absolute Beginners e gosto de Underground. Eu gosto de Ashes to Ashes. Cara, eu acho que é uma música fofa, aquela música. Eu acho Ashes to Ashes. Tem músicas maravilhosas. A minha memória é muito vaga, assim. Eu digo que o meu HD é a Ali, que eu pergunto para a Ali tudo. Ali, e ela, seu HD está lotado, não sei mais nada. Mas eu apesar de conhecer muito de música e ter vivido muitas coisas da música, eu não lembro. Aí eu tenho o recurso da internet, graças a Deus, que eu vou lá e vejo as coisas que eu vivi e me lembro para poder falar sobre isso. Mas eu não lembro de muita coisa, não. Tudo bem. Frank Jorge, melhor um Elvis decadente ou uma novidade urgente. Não concordo, mas é uma baita frase. Eu não concordo também, mas eu acho uma baita frase. Boa. Seguindo nossa leva aqui, também no dia 8... Não, esse aí completou mais um ano de vida, ainda bem, né? Porque completou 76 anos, o senhor Rob Krieger, sim, guitarrista, né? Foi do Doors. Gosta de The Doors? Eu gosto do Doors. O Doors foi das bandas que, depois do Doors, muita coisa aconteceu, né? Depois dos Beatles, tudo aconteceu. Depois de Doors, depois de Supertramp, depois de Led Zeppelin, muita coisa aconteceu também, né? Então, o Rei Lagarto, ele tem uma culpa gigantesca em tudo isso que a gente vive hoje. Agora vem aquela... Bom, falou, né, que depois dos Beatles muita coisa aconteceu, então isso já deixa claro que tua banda preferida até então é os Beatles, é isso? Aquela pergunta clichê. É difícil, sabe? Porque eu amo os Beatles, eu acho que eles influenciaram em tudo que veio depois deles. Mas eu, por exemplo, o álbum Paris do Supertramp... 77, né? Não me lembro, 77. Esse álbum mudou minha vida, sabe?
A música Somebody to Love, do Queen, Do Queen. mudou a minha vida, sabe? Eu lembro que eu peguei emprestado um compacto, disco, um vinilzinho, né? Tinha uma música só, para quem não sabe disso, um compacto era um vinil, que era um single hoje, um Somebody to Love, do Queen. Um amigo me emprestou. E aí, Karina, eu esqueci, meu pai tinha um Fuca azul, eu esqueci o disco. Azul céu. Aí eu esqueci o disco em cima, assim, atrás do banco de trás, assim, eu esqueci o disco lá. Quando eu fui ver, o disco estava todo empenado, porque ele ficou no sol e entortou todo o disco. E eu disse, nossa, como é que eu vou entregar agora o disco que o cara me emprestou? Aquela música maravilhosa, aquilo mudou minha vida. Mas também me trouxe esse trauma. Eu tentei fazer de tudo, eu botei livros pesados em cima, botei na água quente, eu não consegui, eu tive que comprar um disco novo pro cara e foi difícil de achar. Mas Somebody to Love mudou a minha vida. O Supertramp com Paris mudou a minha vida. Aquilo foi, para mim, foi avassalador, assim, sabe? Quando eu vi aquele show, quando eu vi aquelas músicas, quando eu vi aqueles arranjos, quando eu vi aqueles instrumentos. Pink Floyd mudou a minha vida, sabe? Eu fiz várias produções musicais de bandas e eu tive a produção musical, para mim, foi uma coisa bem intuitiva, porque eu não tinha caixa, eu não tinha fone de ouvido. E eu ia passar as férias na casa da minha avó, em Alegrete, e tinha um quartinho lá, eu botava um colchão no chão e as caixas de som, uma em cada ouvido, assim. E aí eu botava para ouvir essas bandas. E eu me lembro de eu botar para ouvir o Pink Floyd, e eu botava várias vezes uma mesma música. E cada vez que eu ouvia um instrumento diferente. Eu ouvia toda a linha de baixo, depois todos os teclados, depois todas as guitarras, depois todos os vocais, depois todos a batera. Isso foi me dando uma noção de produção musical sem saber. Então a coisa foi muito bem intuitiva. Então mudou a vida. Mas os Beatles, eu acho que ele é órgão puro. Fase iê ou fase Rebel Soul pra frente? Eu acho que todas as fases são importantes de maneiras diferentes, sabe? Porque quando eles começaram com Sgt. Peppers ali, quando eles começaram a trabalhar mais em estúdio do que eles não podiam fazer show, eles começaram a fazer músicas tão produzidas que eles não conseguiam reproduzir isso nos shows. Exato. Né? Tanto que ele tinha aquela loucura, aquela gritaria dos fãs. Quando eles queriam abafar alguma coisa que eles não iam conseguir reproduzir ao vivo, algum deles fazia uma bobagem, sacudia a cabeça, levantava um braço, tinha uma gritaria e não aparecia, porque eles não conseguiam reproduzir na música no show, né? Mas eu acho todas as fases importantes. Para quem está chegando agora aí no Entrevistas de Atitude comigo, Karina Faria, meu convidado especialíssimo diretamente de Portugal, Márcio Paz, tá? Bom, banda preferida do Márcio, Beatles. Para encerrar, né, a era Beatles, né? Qual o Beatle preferido? Vamos ver se é o mesmo que o meu. É muito difícil. Posso adivinhar? Né? Posso adivinhar? Tu vai adivinhar, certo? É o Harrison? Claro. Errou. Não, lógico. É o George Harrison, certo? Para mim, ele é o mais melódico. Ele foi meio injustiçado, né? Porque ele tinha dois... Ele foi traído! Não, ele foi traído, Márcio! Não, eu acho... Não, porque assim, ó, uma vez ele falou assim, ó... Não tinha como eu botar muitas músicas nos discos. A maioria, 98% das músicas eram Lennon e McCartney, né? Não tinha como botar muitas músicas. Eu tinha dois gênios ali compondo. Eu não tinha nem coragem de mostrar as minhas músicas. Então, estava tudo certo, né? Mas eu acho que quando me perguntam qual é a música mais bonita que eu conheço, eu sempre cito duas. My Sweet Lord e Well, My Guitar Gentle Weeps. Eu acho as duas músicas mais lindas que já feitas na história das músicas, que são do Harrison. É o meu Beatle favorito, sem dúvidas. Maravilha, então. É o meu também. Mas alguém aí é fã de Beatle? George? Se manifeste. O meu filho Thales,
Grande mais Thales. velho. O Thales ele é um profundo conhecedor de Beatles. Profundo conhecedor de Beatles. O Rafael Malenotti chegava no estúdio, na rádio, pegava o telefone e ligava para o Thales, para minha casa, e dizia assim, vou testar o Thales. Aí ele dizia assim, Thales... Aí ele dava 3 acordes, e o Thales dizia assim, tal música de tal disco, feita tal época, composta desse jeito, preço, de Beatles, né? Sim. Aí ele botava três acordes, aí o Thales, essa música é do Paul, ele fez assim, tá no disco tal. Então, isso começou, sabe como? A gente foi assistir o show da Cássia Eller, foi o último show que a Cássia fez, que foi o acústico MTV, e a Cássia foi fazer esse show em Porto Alegre, no Teatro do SESI. E aí eu levei o Thales. O Thales pirou, né? Pirou. 90, que ano isso? Agora tem que voltar no turno do tempo. Foi pouco antes da morte da Cássia Eller. E aí, depois do show, a gente estava andando de carro e tocou Sgt. Pepper, se não me engano, e o Thales, ele pequenininho, disse assim, pai, eu acho massa esse som da Cássia Eller. Eu disse, filho, não é da Cássia Eller. Eu vou te mostrar de quem é. Aí eu cheguei em casa, peguei todos os discos que eu tinha dos Beatles e dei para ele. Toma, vai ouvir. E aí o cara pirou. O cara pirou. Assim. Aí ele dizia, eu disse assim, o Thales, ele chegou a fazer programa comigo na Atlântida. Tinha às quartas-feiras, eu tinha um programa à noite que era Toca, e uma vez por semana ele ia lá tocar a música dos Beatles e explicar coisas dessas músicas. E era muito pequenininho. E aí ele dizia assim, eu não sou fã dos Beatles, eu sou um estudioso dos Beatles. Olha só que momento. Teve uma vez que teve um show de uma banda cover argentina, banda cover dos Beatles, The Beats? É The Beats, eu acho que era The Beats. É The Beats. Foi The Beats, E o Malenotti me ligou e disse assim, a gente precisa ir nesse show e a gente tem que levar o Thales. É melhor que ácido. A gente tem que ir. Aí eu consegui os ingressos, a gente foi assistir o The Beats, e eu me lembro de eu estar vendo o show assim, e olhar para o lado, o Malenotti e o Thales chorando. Meu Deus! Chorando, cara. Deu calor, deixa eu sair daqui. Que fantástico! Olha aqui, gente, a gente está apresentando praticamente um programa de rádio aqui, né? Falando muito da música, os aniversariantes, uma coisa bem diferentona aí, tá? Para sair do aleatório. Então, eu vou falar agora para ti, Márcio, obviamente, não deve saber, né? Mas também mais um capricorniano, né? Não só gente de peso, tá? Inclusive, no dia 8 também. Tá? 9, perdão. Jimmy Page. Olha. 78 anos. Aí eu já, né, falo pra ti que pra mim, pra essa que vos fala, o Led Zeppelin é a maior banda de todos os tempos. Eu gosto muito do Led também. O Robert Plant foi um cara que é um divisor de águas, né? O jeito que ele cantava e tal. Ele foi proibido, né, de tentar alguns tons, porque ele teve problema nas cordas vocais, e o médico disse, cara, vai até esse tom aqui, acima disso tu não vai mais, porque tu vai ficar sem voz e tal. E aí ele deu uma maneirada, né? Mas esses dois, né, cara? Esses dois são uma coisa impressionante. Será que houve treta entre eles aí no decorrer dos tempos, Márcio? E não teve jeito. Não teve jeito de reunião deles. Eu acho que não teve banda que não teve treta. Eles decidiram não se juntar mais, não voltar com Led Zeppelin depois da morte do John Bonham. Eles decidiram isso, acho que foi uma decisão conjunta entre eles e tal. Não, mas uma coisa de uma honra, assim, de uma personalidade tão forte, sabe? Que eu achei impressionante. Não tem banda que não tenha treta. Imagina o cara viver, tu vive mais com o teu guitarrista, com o teu baterista, com o teu vocalista, do que com a tua mulher ou o teu marido, sem transar com ele, sabe?
Sabe? Porque tu tá em casa, tu liga tua mulher, com teu marido, daqui a pouco vai lá, tem sexo e tal, e as coisas são todas boas. A banda não tem isso. Pelo menos entre eles, não. Né? Sim, pois é. Não teve uma Yoko da vida, no caso ali deles, né? Então, eu acho que não tem banda que não tenha treta, sabe? Eles chegaram a fazer um álbum acústico, né? Com umas cabras, umas coisas indianas, assim, que é muito legal. O Plant e o Jimmy Page. Que era LED, né? Que eles tocavam, fizeram um LED. No Quarter, o nome do álbum. É o No Quarter, que é maravilhoso. No Quarter. Aquilo é maravilhoso. No Quarter é maravilhoso, maravilhoso. Não sei de que ano é. Abraço, Maicon. Graças aí, Maicon. Querido. Tudo bem? Tá, para encerrar, leva dos aniversariantes. Tá? Já assistiu o Rod Stewart, cara? Rod Stewart? É. O Rod Stewart teve também no Rock in Rio, não teve? Teve, na primeira edição. Então, ele completou ontem. Cara, o Rod Stewart 77 anos. Olha isso. E ele tá cantando muito ainda. Esses dias eu vi um vídeo dele cantando Sailing com uma menina. I Don't Want to Talk About It, que é uma música maravilhosa também. O Rod Stewart ele foi meio incompreendido. Assim. Ele começou junto com o guitarrista. Como é que é o nome do guitarrista? Deu um branco, cara. Peraí, da carreira, tô falando da carreira. Com o Jeff Beck. Beck. Tá falando então da fase do Faces, então. Dos Faces, Tá, beleza. Aí era ele e o Jeff Beck. Tá. Eram duas grandes estrelas. Não tinha como dar certo. Eles brigavam muito. Um queria ser mais dono da banda do que o outro e acabaram brigando, né? Aí o Rod Stewart começou a carreira solo e o Rod Stewart começou a fazer músicas românticas no rock. E isso, ele foi detonado. E aí só que deu muito certo, sabe? Ele fez umas baladas, umas canções que o pessoal que era muito roqueiro não curtiu, e o cara ganhou muita grana, até hoje com I Don't Want to Talk About It, com Sailing, sabe? E agora ultimamente ele está fazendo músicas clássicos do jazz americano. Ele tem uma série de discos só de músicas clássicas do jazz americano. Pode falar. É um artista completo, né? Ele é um artista completo, ele faz o que ele quiser. Tanto ele como também outro senhor, que é o Elton John, né? Aproveitar, não tem nada a ver dessa nossa leva de aniversariante. Tá, vem cá. O Luizinho tá por aí ainda. Então, eu tenho que mencionar ele, porque a minha estreia de shows gringos, olha só que história bacana, foi justamente graças ao Luizinho Gonzaga, beijo, meu querido, para assistir, então, James Taylor e Elton John na mesma noite. Foi em abril de 2016, 17, né? Por aí. Eu não fui nesse show, tu acredita? Tu não foi, Márcio? Não fui. Bom, eu e o Márcio Grins estávamos lá, uniformizados, com camisetas exclusivas. Aliás, um forte abraço para o senhor Grins, que está de férias, né? Grins, querido. Queridaço. O Grins é o tipo do cara que tem uma memória, conhece música e tem uma memória que lembra de tudo. Eu não lembro memória de elefante. Aliás, eu lembro. Deixa eu só aproveitar para fazer um merchan. Pode fazer. Deixa eu só aproveitar para fazer um merchan do livro dele, Quando o Som Bate no Peito. Olha que legal. Gente, demais, tá? Entre em contato aí com o Grins. Eu quero esse livro, hein? Então, a estreia, então, dos shows gringos é James Taylor e Sr. Elton John. Não precisa dizer que eu chorei horrores, né? Eu vou te falar, eu amo o Elton John, eu amo de verdade sim, o Elton John. Fiquei muito emocionado vendo o filme dele, adorei ver o filme dele, apesar de Hollywood bota umas coisas a mais, assim, né? Bota umas fantasias e tal, como fez no filme do Queen, inverteu algumas datas, algumas coisas, inventou outras, mas tudo bem. Eu acho o Elton John espetacular, cara. Espetacular.
Tem uma música dele no filme, que é um menino que é jornalista, que viaja com uma banda, que tem uma grupo junto. Ai, a minha memória. É que tem a música que é Tiny Dancer, né? Que tem Tiny Dancer. Ai, me deu um Almost Famous. Quase famosos. Quase famosos. Almost Famous. Então, Tiny Dancer é uma obra-prima. Ele tem Crocodile Rock, que é uma obra-prima. E o cara gravou com Gorillaz. Ele gravou agora com a Dua Lipa, sabe? Cara, ele é genial, velho. Ele é genial. É uma coisa incrível. O cara que vem acompanhando o tempo que está acontecendo e sendo genial como sempre. Aí, ó, Luiz está falando, quase famoso. Luizinho, então, mais uma vez, tu eternamente irá ser lembrado por esta, né? Nem sei que adjetivo dá. Enfim, minha estreia de shows em dose dupla ainda, né? Porque assistiu... Eu vou para o James Taylor. O James Taylor. Não, fenomenal. Aqui, olha, comentou. Dois grandes. Nem me fala, eu vou chorar aqui de lembrar que não fui naquele show. Tem um nome aqui, tu sabe que muito ao longo desses 10 anos de programa Atitude, eu sempre gostava de colocar em roda muita coisa lá do B, né, Márcio? Então, eu me sentia à vontade. Eu me espelhava em ti também, porque como tu dissesse no início do nosso bate-papo, tu tinha essa liberdade de colocar muita coisa também do teu conhecimento e tal. E era mais que obrigatório sair daquela coisa clichê, sabe? Não. Eu sempre remando contra a maré. Bom, o Rodrigo Michelon que é a prova viva disso. Então, eu sempre fazia questão, inclusive tinha uma data, um dia especial da semana, que eu fazia questão de colocar só a programação, programa Atitude e o lado B, né? Sim. E aí um deles, inclusive, me apareceu aqui. Vamos ver se tu te lembra de algum som do cara, né? O Donovan Foggen, que é o vocal do Steely Dan. Pois é, Steely Dan, Steely Dan, Steely Dan. Agora a gente vai matar essa charada aí, né? Steely Dan. Não lembro de nenhum nome de música, mas Do You Again. Clássica. Cara, oi? Essa é clássica, né? Do You Again. Eu vou pesquisar até. É a dica. Steely Dan, eu sou apaixonada por Steely Dan. Alguma dica aí? Falando da coisa do lado B, né? Eu sempre vivi, de um tempo para cá, a maior fase de sucesso da minha carreira, da minha profissão, as rádios de mainstream, né? Das músicas confirmadas e tal. E é muito difícil conseguir abrir um espaço numa rádio onde as pessoas estão acostumadas a ouvir isso e querem ouvir isso, entendeu? Então, colocar coisas lá do B nas rádios que eu trabalhei, por exemplo, é muito complicado. Porque tu pode ser não compreendido pela tua audiência, e tu pode também perder teu emprego, né? Caramba! Sério isso? Claro, lógico. Se tu vai para uma rádio como a 102, como a Atlântida, e começa a... não! Claro, tem uma grade, tem uma lista já pronta, tu segue aquilo, né? Claro, lógico. Mas eu acho que se tu tem essa possibilidade, essa oportunidade, como tu tinha no Atitude, de fazer esse tipo de favor cultural, eu acho maravilhoso. Eu fiz isso muito no início do meu trabalho de rádio, onde eu trabalhei em Alegrete, em Santa Maria, eu conseguia fazer isso. Depois, quando eu entrei com as rádios que tinha essa grade pronta, eu tive que me adaptar. Mas eu pensava assim, cara, eu vou trabalhar lá sem ser a minha programação, que é o que eu gosto de fazer, o que eu sou especialista em fazer e tal. Será que eu vou conseguir me adaptar? Mas eu fiquei pensando assim, mas alguém tem que ir lá e subverter isso, sabe? De alguma maneira. Então, meu papel foi esse. Do meu jeitinho, eu fui subvertendo em algumas coisas e mostrando algumas coisas novas. Por exemplo, eu tive um programa na Atlântida, que era às quartas-feiras, que eu levava as bandas para tocar ao vivo lá, sabe?
E eu levei todas as bandas que estavam começando lá, Comunidade, Ultraman, Tequila Baby, todas essas bandas que começaram a tocar lá, sabe? E isso era novidade, isso era uma coisa lá do B na época. Bah, agora o Rodrigo se puxou, né? Lá do B, para mim, era ir no Garagem Hermética. Aquilo foi a escola do underground. Foi. Tá? Aquilo podia cair com a gente lá, cara. Podia. O Garagem teve essa função cultural inquestionável, né? Mas teve um fim trágico, infelizmente, né? Eu lembro de todas as vezes que eu fui no Garagem Hermética, mas não me lembro de todas as vezes que eu saí de lá. Não me lembro. Eu acho que eu nunca saí de todas as vezes que eu fui lá, porque eu não lembro de ter saído de lá. Aqui, ó. Primeiro disco que comprou com o seu próprio dinheiro. O que encheu o saco dos pais até eles comprarem. Tá, são duas perguntas. Rodrigo, então, foi assim, ó. O primeiro disco que eu comprei foi no meu primeiro trabalho em Porto Alegre. Eu fui trabalhar numa loja de discos que era muito conhecida em Porto Alegre, que ficava na Galeria Chaves, que chamava Casa Coelho. A Casa Coelho era muito conhecida, Karina, porque assim, ó, tu queria ouvir os discos, tu pegava o disco ali, queria ouvir, eles tinham 4 cabines, umas cabines laranjas, assim. Tu entrava lá, fechava a gabinezinha e tinha os toca-discos ali com fone para tu ouvir tuas músicas. Então a Casa Coelho era muito conhecida por isso, que foi uma coisa muito moderna na época que eles fizeram e tal. E eu fui trabalhar na Casa Coelho como office boy da Casa Coelho. E aí, o primeiro disco que eu comprei, meu pequeno salário, foi um compacto duplo do filme Hair, que tinha Melba Moore, Aquarius. Esse foi o primeiro disco que eu comprei. Quantas vezes tu assistiu o Hair no cinema, hein, cara? Eu assisti muitas vezes. E o primeiro disco que eu ganhei foi um disco do Elvis Presley, que eu ganhei dos meus pais. Meu pai me deu isso quando era muito pequeno ainda. Meu pai me deu um toca-disco daqueles que levantava a tampinha, assim, que era a caixinha, e a caixa de som era a tampa, e eu ganhei um disco do Elvis junto. Que maravilha! Olha aqui, ó. Márcio Paz, preciso te perguntar o que das bandas aqui do Rio Grande do Sul chegam aí em Portugal? Já fiz essa pergunta aí para o nosso irmão Edu Santos, mas queria saber de ti. Então, teve uma época que várias bandas tiveram, mas eu lembro que Papas da Língua veio fazer show aqui. Inclusive o Serginho Moá participou do The Voice de Portugal. O Moá foi convidado para fazer um show no The Voice e ele gravou com uma dupla, que são 2 irmãos, aqui que chamam Os Anjos. Bota Serginho Moá e Os Anjos aí, ele gravou uma música com eles aqui. E o Vitor Clay, como eu falei, né, que é catarinense, não é gaúcho, mas que eu lembre, o Papas fez show aqui, a Adriana Calcanhoto mora aqui, é professora na universidade aqui. Olha só. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, ó, só para... A Chimarruts está para vir aqui, viu? Chimarruts tem data marcada em Portugal. Massa. Lugar mais legal para os shows. Em Lisboa, como é que chama aquela arena que a gente foi lá? Aquela arena que a gente foi, que tinha show da... Era pelo lado da Selic, né? Da Selic estava começando a subir. É o Coliseu dos Recreios? Ali é o Coliseu dos Recreios? Lá mesmo. Eu conheci o Coliseu dos Recreios, viu, Luiz? É um lugar lindo. Eu cheguei a entrar. O Coliseu dos Recreios era uma arena de touradas antes. Foi transformado em uma grande arena de shows. E embaixo tem uma área de alimentação. Muito legal. Eu almocei lá embaixo e tinha show no dia, tinha show da Malu Magalhães.
nesse dia. Tu vê como eles gostam dos brasileiros. A Malu mora aqui, né? Ela mora aqui. Entrevistas de atitude desta terça, com o meu convidado mais que especial, Márcio Paz, diretamente, então, de Portugal. O Paulinho Barpe, isso é hora de chegar, cara. Pelo amor de Deus. Ó, Paulinho Barpe chegando agora. O Fer Costa está em Portugal com os Les Lunettes. Acho que é isso, né? O Fer Costa, um amigo nosso, inclusive morava aqui na cidade de Caxias do Sul. Na época era vocalista. O Fer Costa é vocalista da Lucille. Exato. Tá. Eu sabia que eu conhecia esse nome, Les Lunettes. O Fer é um querido, Um abraço aí, Fer Costa, viu? Sendo aí mencionado na nossa live de hoje. Vou procurar o Fernandinho aqui. Bateria acabando no restaurante, foi um prazer. Interagi apenas uma vez com o Márcio Paz aí no Zelig, que foi uma gentileza ímpar. Baita papo. Tchau. Rodrigo. Rodrigo, deixa eu te contar uma coisa do Zelig, que eu lembro sempre. Teve segura tua bateria aí, só para ouvir essa. Claro. Um dia eu estava fazendo meu bailinho no Zelig e eu ficava embaixo da escada. Tinha uma escada. O Zelig tinha uma garagem pequenininha, assim, onde a gente fazia o bailinho. Por isso o nome bailinho, porque é um lugar pequeno e qualquer 6 pessoas já parecia que estava lotado. E eu ficava embaixo da escada, assim. E aí vários amigos estavam sempre lá. E o Moá estava sempre lá. Um dia o Moá chegou para tomar uma cerveja comigo, eu ficava do meu lado, eu fazendo um sonho, tomar uma cerveja. Daqui a pouco o Moá disse assim, mano, eu vou no banheiro, já volto. Beleza, aí ele deixou, deixa a serva aí, tá? Aí ele subiu, era no andar de cima, ele subiu. Demorou um pouquinho, daqui a pouco o Moá disse assim, ó, eu achei, eu consegui, eu achei. Eu digo, achei o quê, cara? O que você tá falando? O tom, velho, eu achei o tom. Eu digo, que tom, cara? O que você tá falando? Sabe aquelas torneiras de plástico, hein? Com a tampa preta? Clássica. Tu vai abrindo e ela fazia... às vezes ela faz um som... Aí tava eu tocando uma música lá embaixo e o Serginho lá procurando o tom do na torneira. E a música tocando ele. E ele achou o tom certo da música e desceu enlouquecido. Eu achei o tom na torneira, cara. A felicidade dele é uma coisa maravilhosa isso. Fenomenal! Márcio Paz. Aí, meu convidado especial dessa noite no Entrevistas de Atitude, cara. Que loucura. Conta mais aí. Eu tava lá em Bituba e aí foi no banheiro, liguei a torneira fez o mesmo barulho, eu fiz um vídeo e mandei para ele. Mandei um vídeo para ele. Rodrigo, obrigada mais uma vez aí pela parceria de sempre. Espero que o Rodrigo viu? tenha ouvido a história. Não, qualquer coisa a gente manda para ele. Vai ficar salvo, tá? Esse bate-papo. Depois a gente vai... A gente está no início de tudo, né? O Márcio tem me dado altas dicas, então, Márcio, só te agradecer por tudo, pela paciência, por fazer tanta mão desde semana passada para que as coisas, né, possam ir para frente. É um projeto novo, então a gente está aí para se ajudar e agradecer mais uma vez aí os nossos ouvintes em especial. E lembrem, né, de seguir, tá? Se inscrever lá no canal do YouTube do Márcio Paz para Empreender e Viajar. Por favor, se inscrevam lá. Tem todos os projetos bacanas onde tu vai conhecer ainda mais aí a história do meu ilustre convidado de hoje, então, o senhor Márcio Paz, diretamente de Portugal. Sabe que a gente tem eu vi alguém falar, eu achei muito legal, assim, ó, porque uma maneira de ajudar as pessoas que estão trabalhando com comunicação, com música, enfim, é tu seguir, tu curtir, tu comentar, sabe? Dar um like lá, porque não custa nada. Cara, não custa nada tu ajudar os artistas, os comunicadores que tu gosta, sabe? E às vezes tu passa ali, não vou curtir, não vou me inscrever. Tu não vai pagar nada por isso. E tu vai ajudar quem está tentando trabalhar com isso, sabe? Se tu te inscrever no meu canal, tu vai me ajudar a conseguir tantos inscritos e tantas visualizações para que o YouTube comece a me pagar e eu possa viver disso, sabe?
tu vai dando like no Instagram, tu vai usar e ajudar a ter alcances que tu vai poder conseguir patrocinadores lá e viver disso, sabe? E a gente vai continuar comunicando, os artistas vão continuar fazendo música, sabe? A vida hoje ela é assim, é por aí, entendeu? Então não custa nada, tu não vai pagar nada se tu curtir, se tu compartilhar, se tu te inscrever nos canais das pessoas que estão trabalhando com isso. Os legais, porque tem muito picareta, tem muita coisa ruim, então vai nos legais. Mas se inscreve nos nossos aí, né? Por favor. Márcio Paz, tá? Empreender e Viajar, são 2 canais bem bacanas. E o meu também, se quiser dar um likezinho aí, que nem o Márcio acabou de mencionar aí. Tá, é uma sementinha, enfim, vai. Faça isso. Tá sendo aí cuidado com bastante amor, tá? Karina Faria, tá aí no YouTube. Depois a gente vai jogar lá pro YouTube. Eu quero fazer um agradecimento especial também ao pessoal do Dolce Vita Café. Atenção, Dolce Vita Café. Eles estão aqui embaixo, sabe? Enfim, o Dudes, a Gabi, toda a equipe aí que mais uma vez me cedeu esse espaço maravilhoso para que eu estivesse aí conversando contigo. Que bom. Outro recadinho aqui, olha aqui, falando nisso, acabei de ter mais um inscrito no meu canal. Obrigada, senhor Guilherme Lucas. É isso aí. Olha aqui. É isso aí. Vai lá e te inscreve no Empreender e Viajar também. Manda para toda a família, manda para teus amigos, bota nos grupos. Manda. A gente, logo que eu cheguei, eu tô aqui há 40 dias. Logo que eu cheguei, a gente gravou uma série de coisas, a gente viajou por várias cidades aqui, eu já conheço um bom pedaço de Portugal. A nossa equipe viaja também para a Irlanda, então tem muita coisa lá no canal, sabe? Tem um vídeo sobre Óbidos, que é um castelo muito legal, um castelo lindo que a gente foi visitar. Eu fui lá nos muros, nas muralhas em cima do castelo. É lindo, Karina, é lindo. A gente fez um vídeo em Belém, na Torre de Belém, e eu comi o primeiro pastel de Belém que eu comi aqui foi um pastel de Belém de verdade, porque o pastel de Belém que a gente come no Brasil, ele não é o pastel de Belém, é o pastel de nata. O pastel de Belém existe só em um lugar aqui em Portugal, que é em Belém. É um lugar que faz, eles têm a receita, eles têm isso por lei, só eles podem fazer o pastel de Belém. Olha só. Pastéis de nata, sabe? E aí, é inacreditável, só tô provando. Vem aqui e vai a Belém e prova, é o único jeito. A gente fez um vídeo. Onde mais? Aqui em Peniche, onde a gente está. Tem vários vídeos ali, tem 4 ou 5 vídeos já montados da nossa trip aqui, da nossa viagem no canal Empreender e Viajar. E tem a Rádio Empreender e Viajar, tem a trilha das nossas viagens. Que máximo. Maravilha, então. Eu sei que o horário aí é outro, né? Aí é o que? Agora... 11 lá se vai em Pedrada? Não, agora são 00:26. Pô, a gente se puxou, hein? E o nosso combinado era de 1 hora. Mas o papo olha aqui. Bom. Não, a gente vai em breve voltaremos, tá? Para dar continuidade a esse bate-papo maravilhoso. Pode chamar. Pois é, só agora recordando, eu te entrevistei. Isso é vergonhoso, Márcio, mas em 10 anos de atitude, eu te entrevistei somente uma vez. Foi, Não, tudo bem. Prefere outras pessoas? Não tem problema. Não. Eu tenho certeza que o Márcio Grins te entrevistou umas 300 vezes. Olha os ciúmes, bateu os ciúmes agora, tu viu? Aí, olha aqui, ó. Aí, Karina, um salve para Guaratinguetá. Olha que legal. Falar. Guaratinguetá. Próximo, entrevistas de atitude. Quem vai ser? Vou estar recebendo, então, na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite, senhor KG Lisboa.
Cajerina, esse sabe muito. Cajerina. Esse sabe muito. Manda um beijo para ele. Faz muito Com tempo que eu não falo com ele. O último recado que eu tenho para passar aí para você, meu ouvinte, em especial, é que, atenção, galera de São Marcos, um abraço aí para o Odone do Beer Pub, pediu aí para mandar esse recado aí para vocês. Esse final de semana, tá? Vai estar acontecendo, então, dose dupla, tá? Do show, sabe de quem, Márcio Paz? Marcelo Nova. Marceleza. Marceleza é uma figura maravilhosa. Eu entrevistei ele. Tem uma entrevista tá no nosso canal no YouTube, até no Empreender e Viajar, tem entrevista com ele. O Marceleza, eu digo que a Camisa de Vênus é a banda gaúcha mais baiana que existe. O primeiro grande show deles foi em Porto Alegre, no Gigantinho, com 19 mil pessoas. E eles tiveram que repetir o show depois. Foi uma primeira grande lotação do Gigantinho. Primeira ou segunda, teve a Legião Urbana também, muito próximo. O Marceleza, ele ligava para minha casa e ele ficava 40 minutos no telefone com o Thales. O Thales era pequeno. Ele ficava 40 minutos com o Thales e depois 5 minutos comigo. Olha o ciúme. Não, é que eu achava maravilhoso, porque ele e o Thales tinham muito assunto. E o Thales era pequeno, o Thales sempre sacou muito de música e tal, e as pessoas sempre ficaram muito impressionadas com isso. Ele ficava 40 minutos no telefone com o Thales, e depois falava comigo: ô menino Márcio, estou lançando um DVD, quero que você me receba aí, que eu vou levar esse DVD para você ouvir. Oxe, menino, ele é uma figura. Ele falava muito mal da Bossa Nova, ele sempre falou mal da Bossa Nova. Ele disse assim: essa Bossa Nova, o patinho, o sapatinho. Ele ficava puto com a Bossa Nova sempre. Nem falo nada. Então, Marceleza é maravilhoso, cara, maravilhoso. O Marcelo Nova, gente, vai estar fazendo, então, 2 shows na cidade de São Marcos agora. Tá tocando com o filho dele tá tocando guitarra junto com ele. Vai ser uma coisa mais intimista, né? Voz e violão, né? E vai ser quase uma bossa nova. Gente, se eu falo isso pro Marcelo Nova, ele me mata. Tá louco, não fala isso. Ele me fala, mata. Fala. Se tu puder falar com ele assim, vai ser bossa nova? Cara, não. Bom, enfim. Sexta-feira, tá? Os ingressos esgotados. Ainda há chance de você curtir o Marcelo Nova no sábado, a partir das 21 horas. Então... E na sexta vai estar uma muvuca, porque além do Marcelo Nova vai ter o Duda Calvin e ainda Ney Vansória junto. Meu Deus! Tá? Meu Deus! E aí na sexta-feira, surprise. Então a galera aí de região, então se quiser dar a fim de curtir então o show do Marceleza, tá? Que legal, últimos ingressos no Beer Pub. Um abraço aí o Odone e toda a equipe aí, um forte abraço. Nos encontramos sábado, né? Para curtir de frente, então, Marceleza Nova. Eu entrevistei, inclusive, o Marcelo Nova ao longo desses 10 anos aí, por telefone, e foi, inclusive, para falar de um show que ele ia fazer no interior de Caxias do Sul. E aquela coisa de baiano, né? Tem que levar na maciota, aquela coisa toda, mas... Demais. A última vez que eu falei com ele, ele me ligou porque o Tarsis, o meu filho do meio, né? Eu tenho o Thales, o Tarsis e a Maria Antônia. O Tarsis, é o Tarsis que eu conheço, né? O Tarsis que é igual a mim, é uma o Tarsis. Ele é técnico de som, ele é diretor de palco. Isso. Aí ele me ligou e disse assim: menino Márcio, seu filho é baterista, né? Vou mandar um ingresso para você. Aqui tá o nome dele, o seu aqui. Traga seu filho no show. Tem um menino que toca comigo, toca muito bem. Aí ele queria que o Tarsis fosse, acabei não indo no show dele. Tudo isso para isso, Márcio? Você sabe que depois eu parei de ir a show, né, cara? Eu fui a muitos shows na minha vida. Mas agora eu vou voltar. Fui a muitos shows. Mas agora eu vou voltar a shows aqui na Europa. Certamente. A gente vai dar continuidade desse bate-papo numa próxima oportunidade, em breve, que muita coisa vai acontecer nos próximos dias. Fica o convite, então, próxima terça-feira, então, estarei conversando com o senhor KG Lisboa, tá? Que massa. A gente vai fazer um revival, aí a gente vai falar de Ipanema FM. Boa.
falar de rock and blues, que ele faz, sabe muito. Cagerina é um gênio. A primeira entrevista, a primeira live que eu faço da Europa, viu? Contigo. Que legal, né? Uhul! Que espetáculo! Pô, só agradecer, cara. Só agradecer. Cara, manda um salve para todos aí. Manda um beijo para a Lê, para tua pequena, pro teu amigo aí que tossiu a live inteira. Karina tá te mandando um beijo aqui. Beijo. Agradecendo a todos aí que nos acompanharam. Logo mais, esse bate-papo vai estar então, sendo disponível lá no canal do YouTube, para quem perdeu, enfim, tá? Massa. Tá? Márcio, obrigada por tudo, cara. Obrigada. Querida, porra, a Karina mandou uma mensagem para mim, tu toparia fazer uma live comigo? Porra, claro, é lógico. Eu queria aproveitar as pessoas que estão te acompanhando aí para convidar para dar uma passeada lá. Oi, Dai, tudo bem? Obrigado, que bom. Queria convidar a Dai e todo mundo que está aí para acompanhar e se inscrever no Empreender e Viajar. Ajude a família aqui. A gente está fazendo... Olha, é muito trabalho, de verdade, não é só... É muito trabalho, é cansativo, mas a gente acredita, que eu falo, não sou só eu, o Cláudio, a minha esposa, a esposa do Cláudio, a gente está trabalhando para isso aqui. A gente acredita nisso, a gente gosta disso, e a gente está fazendo muito empenho. Então, se inscreva lá no canal Empreender e Viajar, baixe o aplicativo da nossa rádio, procurem nas lojas do Android e do iOS, tem lá, Rádio Empreender e Viajar, e acompanhe o que a gente vai fazer, porque a gente quer aprontar muito aqui da Europa e mostrar coisas de Portugal aqui. Obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço, muito, muito de coração mesmo, tá? E unidos a gente vai longe, cara. Longe. É isso aí. Eu estou aqui de longe torcendo para que o Brasil se ajeite, para que a gente tenha um país como a gente merece ter, que a gente tenha fé na ciência, fé na educação, fé nas pessoas, que a gente não tenha armas, que a gente tenha cultura, que a gente tenha bom senso, que a gente tenha acessibilidade, sabe? Que a gente tenha pessoas inteligentes nos comandando, nos dirigindo e tomando as rédeas desse país. Beijo, com muita saudade do Brasil já, mas eu estou muito feliz de estar aqui, conhecendo Portugal, conhecendo pessoas, e até agora está sendo tudo maravilhoso. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, então, inclusive, boa sorte e parabéns, Márcio. Dai, ouça a minha rádio lá, por favor. Já que não te ouço mais na 102, vou ouvir a tua rádio. Que linda! Eu estou no ar das 2 às 4 e das 6 às 7 na minha rádio, sempre. Maravilha. Entrevistas de atitude, então, dessa terça ficou no oferecimento de VMB. Você sabia aí que a VMB oferece cursos de informática há mais de 25 anos, sempre se atualizando, então, nos softwares e também na estrutura. Aproveite aí que as matrículas estão abertas aí para turmas infantis e também adultos. Conheça aí todos os nossos cursos em vmbnet.com. Casinha de Varanda, onde a sua viagem acontece, em Tuiuti Bento Gonçalves. Falei antes, eu vou falar de novo aqui, ó. O senhor Vini Cainelli mandou, da Giacometti, inclusive, né, proprietária da Casinha de Varanda. Vem aí, aguarde. Rock na Montanha. Legal. H2 Físio, um abraço aí para toda a equipe, Pati Madalosso, a Cris, o Clóvis, toda a equipe aí, eu até vou parar de mencionar nome, senão eu vou esquecer, tu sabe que fica feio depois, né? Sabe como é que é, né? Que conta, então, com musculação funcional, dança e natação aí para todas as idades, pilates, fisioterapia, exercício funcional na água e também, um montão de coisa que a H2 Físio oferece aí para você. E Confia Consultoria, comercialização, então, de veículos antigos e exclusivos. Buscando comprar ou vender um veículo, Confia Consultoria, aí do meu amigo Russo, na cidade de Caxias do Sul. Assim, então, encerramos mais
com entrevistas de atitude dessa terça, que recebeu, então, meu querido e amigo, colega, jornalista aí e radialista, há mais de 30 anos e nos trouxe aí, nos agraciou com tantas histórias lindas. E em breve a gente volta a conversar aí com o Marcito Paz. Obrigada, meu querido. Tá bom? Beijo grande. Igualmente, né, meu querido? Um abraço Fica aí. na paz. Fica na paz. Até mais. Tchau, Beijo, gente. Boa tchau. noite. A gente se fala.